Pessoal, eu estou iniciando a gravação aqui agora. Lembrando, foi até bom aqui que eu já entrei antes aqui com um colega de vocês, o Wanders. A gente estava olhando os prazos, né, o período. Antes de eu compartilhar a tela, né, eu vou só. Vai ser do dia 30. Deixa eu lembrar de novo, abrir novamente aqui. Matrícula, ó, a matrícula, pessoal, do dia 30/5 a 10/6. Deixa eu compartilhar aqui nossa tela. Então, pessoal, se ainda tiver faltando alguma atividade aqui da UC de projeto, tá? Acelerem aí, tá? O Wanderson aí, ó. Siga o exemplo aí do Wanderson. Ele já acelerou aí, já enviou todas as atividades, né? Não estava devendo nenhuma das outras UC, ó. Lembrando que a gente está fechando aqui. É porque eu já fiz todas as pastas, né? Porque que eu tava. Antes eu tava falando aqui com o Wanderson, né? Tava entrando em confusão, porque eu já criei as pastas do módulo 3, né? Que é de eficiência até projeto do CEP. E eu geralmente eu só crio a pasta do que eu vou iniciar, né? Esse aqui, o de vocês, eu antecipei. Então, a gente está terminando o módulo 1, tá? Que é instalação predial, segurança em eletricidade e projeto elétrico predial. E daí a gente vai iniciar, né, instalações industriais, acionamentos, né, pneumáticos e hidráulicos e depois projetos elétricos industriais, tá? Então fiquem de olho, pessoal, enviem as atividades, se tiver faltando alguma coisa aí de instalação predial, ou de segurança em eletricidade, ou de projeto elétrico predial, não hesite, envie logo, ó, finaliza amanhã, ó, dia 29. Deixa eu abrir aqui o calendário aqui, ó. Então, finaliza amanhã, dia 29. Aí do dia 30, que dá na sexta-feira, né? 30/5, até dia 10 é o período aí de matrícula, tá? E geralmente a monitor de vocês me orientou agora há pouco, né? Vocês vão receber, fique de olho no e-mail, você recebe o contrato, né? Porque é um novo ciclo, né? Cada fechamento aí geralmente, eu não sei como é que é porque tem várias modalidades, né? Mas eu creio que o de vocês é o concomitante, que quando você finaliza um módulo, por exemplo, finalizou esse módulo, caso você não tenha a certificação de eletricista predial, né? Você recebe essa certificação, né? Mas eu não sei, viu? Verifiquem lá com a unidade. Mas tem algumas modalidades que você vai finalizando os módulos e você vai recebendo o certificado de proficiência de cada um desses módulos aí, né? Até finalizar o terceiro, que aí você recebe o título aí de eletrotécnico, tá? Mas verifique aí, então, até dia 10 do dia 30, agora sexta-feira, até dia 10 do próximo mês, né, de junho, vai ser o período aí de matrícula, então fiquem de olho já a partir de sexta-feira aí, pessoal, tá? Fiquem de olho que provavelmente o e-mail chega para vocês, né? Aí vem o boleto aqui, né? E aí vocês vão ser inseridos na plataforma, tá? O nome de vocês. Então, aí dia 11 do próximo mês é que vamos ter a primeira aula de projetos elétricos industriais, tá? Ou projetos elétricos, não, instalações elétricas industriais. Agora a gente vai começar, né, finalizando esse ciclo, vamos começar o próximo ciclo, que é infraestrutura na indústria, né? Vamos ver as técnicas aí de partida, né? Partida direta, partidas indiretas, né? Por que que tem que fazer essa partida, né? As técnicas aí mais avançadas, né? O soft starter, né? Que é uma partida eletrônica, né? O inversor de frequência, que também é uma partida eletrônica, né? Só que
é uma partida em que você pode fazer o controle de velocidade, né? Você utiliza em bombas a estação de tratamento aí de água, né? A nossa Saneágua aí utiliza, né? Empresas aí como por exemplo, a Ambev utilizam também. Eles têm uma estação de tratamento própria aí, né? Então a gente vai iniciar nesse universo aí de instalação industrial. Depois a gente vai para acionamentos, né? Lá fala acionamentos elétricos e pneumáticos, tá? Na verdade, fala, acho que nem o pneumático nem o hidráulico aparece lá. Fala só que é acionamentos, né? Aí, na verdade, vocês vão aprender acionamentos em instalações elétricas industriais, tá? Os acionamentos elétricos. O que que é um selo, né? Como que você constrói esse selo? Como que você faz o chamado intertravamento, né? Para que você dê a partida de um motor, sei lá, para o sentido horário. E aí, se caso você apertar né, para ele girar no sentido anti-horário, você basicamente nas ligações você muda uma fase, né, sei lá, você troca A por a C, por exemplo. A questão é que se você fizer isso e não fizer o chamado intertravamento, vai acontecer um curto-circuito, né? Então, aí depois a gente vai para acionamentos, né, pneumáticos e hidráulicos, que aí a gente aprende essa mesma técnica, só que relacionada, né, relacionada à hidráulica e pneumática. E por último, o conceito aí de projetos industriais, que nada mais é do que a gente aprendeu aqui em projeto elétrico predial, só que com algumas diferenças, né? A gente vai citar aí a parte de transformadores, né? Porque na indústria você não utiliza a energia direto igual a gente utiliza, né? Do secundário da rede elétrica de distribuição, tá? A gente, assim, a indústria ela utiliza ela como ponte, né? Como meio. Só que como a demanda da indústria é muito grande, né? Tem máquinas aí gigantescas, né? Não só pelo tamanho, mas pela carga, né? Pela potência, né? E essas máquinas elas requerem, né? Muita fluxo de potência. Então, você tem que projetar, né? O projetista, o eletrotécnico, ele é habilitado para fazer esse tipo de projeto, bem como, né? É desnecessário dizer que o engenheiro eletricista também né? Porque o engenheiro eletricista, ele tem a máxima abrangência, né? Toda e qualquer carga. O eletrotécnico ele tem uma limitação de carga aí, né? Porém, ele pode elaborar projetos, pode dar treinamentos também, né? A diferença é que ele tem a limitação, né, da quantidade de carga e a limitação dos tipos de treinamento que ele pode fazer. Às vezes ele tem que estar sob a supervisão, né, de um engenheiro ali específico da área, né? Então é isso que a gente vai ver no próximo módulo, tá? Então fiquem de olho. A gente abordou aqui em projetos elétricos prediais, né? Todas as técnicas, né? A técnica que vamos relembrar aqui, basicamente, ó, para a atividade um, nós temos a técnica de alocação de carga, né? Então, para um projeto elétrico, né? Eu estou falando só para o predial, não, viu? Mas para um projeto elétrico no geral, ou seja, no âmbito predial, né? Uma única unidade consumidora, várias unidades consumidoras, até uma indústria. Você tem que fazer um cálculo de alocação de carga, né? Vocês vão ver quando a gente chegar lá em projeto industrial que a questão da alocação de carga para o predial ela é mais fácil do que para o industrial. Não, professor, não é muito fácil, não. Porque você tem que fazer um cálculo, você tem que fazer um algoritmo que o senhor mostrou aí na atividade um, né? Vamos relembrar aqui. Vamos pegar aqui, ó, o senhor fez aí, ó, da atividade um, né? Para você dimensionar esses pontos de força, né? E os pontos de iluminação, as cargas, né?
alocadas dele, você teve que utilizar aquele algoritmo, né? Se a área é maior ou menor que 6 metros quadrados, né? Aí dependendo do ambiente, né? Geralmente é dividido em salas e quartos, né? Ou dormitórios, esse é o jargão que a NBR 5410 utiliza, né? Salas e quartos e dividido também entre cozinhas, né? Banheiros, basicamente área molhada. A área externa também entra, né? A área externa entra no quesito de proteção, né? Por exemplo, você tem uma garagem, essa garagem ela vai ter só o teto, né? Ou seja, a parte ali das paredes, né? Não tem porque, obviamente, é uma garagem ali tem a parte da frente. Então, uma área vulnerável e recomenda-se. Hoje em dia, a gente fala que utilizar a proteção com o dispositivo DR, né, com o disjuntor DR, para o geral da edificação é um consenso, tá? Mas a norma, ela só recomenda, tipo assim, você não precisa utilizar para o geral igual quando a gente chegou na atividade 2, né? Lembrando aqui que a atividade um, eu vou até pegar o última análise que a gente fez foi da arquitetura 2, ela está mais completa, né? Até na aula passada eu esbocei aqui os eletrodutos, né? Então, lembrando aqui, ó, quando. Não, esse aqui é do 3 da atividade. Seria usado no 3 também. Deixa eu só achar aqui o. É porque eu lembrei, deixei de fora aqui. Então, a gente utilizando o algoritmo, né? Deixa eu tirar aqui a marcação do parágrafo. A gente utilizando esse algoritmo, né? Aí lembra que eu falei do comportamento, existe o comportamento de um consumidor. Quando eu falo predial, tá? Entenda que é o residencial, tá? Independente se é uma casa ou se é um prédio de vários apartamentos. Obviamente, se é um prédio com vários apartamentos, né? Acho que eu citei o exemplo, né? Sei lá, vou citar um que eu já morei, né? Eu já morei num de 25 andares, era 4 apartamentos por andar, né? Obviamente, como é um bloco ou várias casas, né? Se ela tem uma mesma medição, uma mesma entrada, ela tem um geral, obviamente eles têm. Esse seria o projeto predial mais próximo do industrial, porque como ele só tem uma entrada de energia e todos compartilham, seja por um prédio ou até um condomínio fechado, né? Porque tem condomínio fechado, por exemplo, que a medição geral é igual à medição de prédio. Tem aquela medição enorme, né? Com o geralzão, né? Sei lá, o disjuntor. Vamos supor que, sei lá, seja um transformador de 300. Deixa eu aqui pegar um número real aqui da norma. Eu sei que eu estou pegando da antiga aqui, mas aqui eu lembro de cabeça aqui. Da Equatorial é uma bagunça. Ah, acho que está lá embaixo. Ah, aqui, ó. Passei por ele. Então vamos supor que fosse um transformador nesse prédio de apartamentos de 300, tá? Então esse tipo de instalação predial é o que mais se assemelha, né, à instalação. Cadê o. Só um minutinho aqui, pessoal. É o que mais se assemelha ao projeto industrial, porque são várias, né, várias unidades consumidoras por uma única entrada. Aí
Por que que ele tem um transformador de 300? Por esse motivo, tem uma entrada só, né? Que vai segurar os, sei lá, os 100 apartamentos, né? Os 100 apartamentos que tem esse prédio, né? Então, se for um de 300, ele vai utilizar um disjuntor geral de 500. Aí tem a opção, ó, utilizar dois cabos, né, de 240 milímetros por fase, ou três de 150, né? Você diminui a bitola, se for o mais barato, né? O PVC 70, né? Ou três de 150 por fase, viu? Dá para vocês, o condutor de proteção dá para você diminuir usando a tabela lá da NBR 5410. Ou então, ó, dois cabos de 185 ou três de 120. Então você pode utilizar essas quatro configurações. Isso aqui é por fase, viu? Isso aqui não é. Porque aqui fica meio estranho, né? Dois de 240, mas não é trifásico? Não. É dois por fase. Dois de 40, 240 para fase A, dois de 240 para fase B e dois de 240 para fase C, tá? Para dividir essa carga, né? E o disjuntor geral seria o de 500. Aí, por ele ter essa carga imensa, ou seja, ter 100 apartamentos aí, né, nesse prédio, aí eu tenho que pedir uma liberação de carga. Aí, por isso que eu falei que é o que mais se assemelha ao projeto industrial, né? Aí você tem que ter um transformador próprio, não por causa do seu apartamento, né, do seu individual, ou, né, é porque vocês estão numa mesma entrada. Por exemplo, tem um condomínio aí que eu fiz um projeto, um condomínio de casas, e ele é assim, ó. Você tem aqui o muro, você tem aqui, ó, vou desenhar a calçada aqui, ó. Tem um quarteirão aqui, ó, e chega aqui a calçada, aí aqui fica a entrada para o condomínio. Aí então, ó, cada divisão dessa aqui, o pessoal chama essa planta de situação aqui, ó. Então, cada um desses tem a casa aqui. Eu não me lembro quantos que eram aqui, ó. Então, para cada quadradinho desse, você tem uma casa. E nesse caso, esse projeto que eu fiz, as casas eram geminadas. O que que é geminada? É uma casa que ela compartilha parede com parede aqui, né? Tem alguns aqui em Goiânia, de casas. Um que eu já fiz o projeto que fica ali perto do Senai Ítalo Bolonha ali, que ele é sobrado, né? Tem dois andares, geminado também. Aí geralmente é assim, ó. Aí chega aqui no final, né? Tem os vários residências aqui. Aí geralmente tem uma quadra de esporte, tem piscina, salão de festa aqui, né? O que ficaria no mezanino no prédio, né? Aí tem dois jeitos de você ter a medição elétrica desse condomínio. É como se fosse um prédio, só que é no chão, né? Tem dois jeitos. Tem o jeito de você, igual num prédio, né? Você tem aqui na parede aqui uma medição geral, aí eu teria esse disjuntor de 300 aqui, né? Trifásico de 300 não, desculpa, de 500, né? 500 é o disjuntor, 300 é o transformador. Foi mal. Aqui, ó, tá vendo a potência? Ó, 300 kVA é o transformador e o disjuntor recomendado para ele é um de 500. Provavelmente um disjuntor trifásico de caixa moldada, né, de 500. Aí dele aqui sai as muflas, né? Aí vai casa um, né? C1, casa 2, não é circuito 2, não, é casa 2, né? E por aí vai. Então, esse é o jeito, vamos dizer assim, clássico, né? Aí, por isso que eu preciso de um transformador de 300, porque eu tenho uma única entrada e esse transformador, ele pode ser aéreo, né? Em um poste, uma subestação aqui no poste,
ela pode estar na rua, né? Ela pode estar bem aqui em frente. Teve situações em que não tinha espaço útil nem no prédio e nem no condomínio de casas, né? Então você deixa aqui no poste. Só que esse transformador do poste, ele não alimenta outras residências, ele alimenta as, sei lá, 30 residências, 40 que tem aqui dentro aqui, tá? Porém, o comportamento desse cliente, ele continua do mesmo jeito, né? Ele é um comportamento esporádico. O que quer dizer, professor, né? Igual eu comentei quando a gente começou com a teoria inicial aqui de projetos elétricos prediais, né? É um comportamento em que ele utiliza, por exemplo, iluminação, você praticamente não utiliza de dia aqui, né? Você só vai utilizar de noite. E os circuitos, dependendo, vamos supor que todo mundo aqui trabalha, né? Não só, vamos dizer, os maridos aqui, né? O casal, né? O casal trabalha o dia inteiro e os meninos estão na escola. Ou seja, aí vamos supor que os meninos só voltam de tarde. Então, a partir da tarde é que você vai ter consumo nessas residências e o pico de consumo vai ser à noite, né? Então, praticamente de manhã você não tem consumo nenhum, tá? Já na indústria já é diferente. 8 horas da manhã até às 18, né? Dependendo aí de onde que é, se é num shopping center, né? O comportamento é utilizando carga, né, luz, iluminação, da hora que liga até a hora que fecha, tá? E indústria, pior ainda, né? Ainda tem os plantões, né? Por exemplo, empresas aí como a Ambev, a Heinz, eles têm tour, qualquer hora que você for lá, eles estão invasando, né, bebida, no caso aí da Ambev, ou invasando, no caso aí da Heinz ou da Cargill, né? Invasando extrato de tomate, invasando ketchup, os vários produtos que eles têm lá, né? Tem no portfólio lá milho, né? Milho em conserva, ervilha e por aí vai, né? Então, eles a todo momento eles estão invasando, estão produzindo, né? Estão na linha lá de produção. Aí, se no caso, igual a Heinz aí, né? Você ainda tem a plantação, né? A Ambev não. A Ambev você tem os tanques lá onde você faz a mistura, né? Já aqui você faz a implantação, né? Ó, você tem a plantação de tomate, você pode pegar por um fornecedor externo, mas geralmente eles não gostam de depender de um fornecedor externo, eles têm inclusive fazendas próprias, né? Não fica necessariamente na empresa, né? Eles têm fazendas em que eles administram, né? A fazenda com tomate, qualquer produto que eles utilizam, a palma, né? Que seria o óleo de dendê, né? E por aí vai, né? Então eles têm um comportamento totalmente diferente do residencial, né? Por isso que o residencial tem esse cálculo aqui de alocação de carga, né? Para iluminação, para tomada de uso geral. E geralmente, como a gente faz tudo no mesmo programa, né, no Proelétrica, no Auto QI Ilumine, né, no CAD-Projo, por exemplo, né, eles utilizam o mesmo critério, tanto o critério para o predial quanto para o industrial é basicamente o mesmo. Aonde é que muda o critério, né, para eu dizer assim, não, esse tem a cara de um projeto industrial, né, que diferente do predial que a gente está finalizando agora, né? Primeiro critério é você ter uma carga gigantesca, né? Você ter uma demanda. Aí você faz um contrato. Eu vou até mostrar um exemplo de contrato de demanda aqui, quando a gente chegar lá em projetos industriais, beleza? É, E a outra, e mais significativa, é na hora da gente dimensionar as tomadas de uso específico. Geralmente, a gente colocou aqui até ar-condicionado, né, nessa segunda arquitetura, né, para diferenciar um pouco. Mas como se diz, a Santíssima Trindade do predial é a iluminação, tomada de uso geral e a tomada de uso específico. E por que que eu falo que o industrial é mais fácil? Porque o industrial ele está cheio de pontos de força, né? O pessoal nem gosta de falar de tomada de uso específico, porque a gente já pensa naquela tomada do predial a gente tem dois padrões, o de 10 amperes
e o de 20 amperes, né? Já no industrial, nós temos também, né, tem até de 16, tomada aí de 16 amperes, né, ou seja, menor do que a de 20, né, mas tem tomadas com plug dedicado, né, o chamado plug industrial, e eles, mesmo de corrente que tem a capacidade de corrente alta, né, baixa, desculpa, mesmo que tem capacidade de corrente baixa, eles têm uma armadura, ou seja, a parte de metal ali, o barramento, ou a armadura, que comporta aquela corrente elétrica, né? A gente vai ver aí no início do próximo módulo, né, que é instalação industrial, que para a gente dar partida no motor não é igual a gente ligar um secador de cabelo. Ligou ele, ele funciona. O motor não é só você chuchar ele na tomada. Dependendo do tipo de motor, dá para fazer isso, viu? Mas basicamente não é só, né? O Wanderson que o diga aí, né? Você mostrou esses dias aí, né? Eu lembro que foi uma das aulas aí, a linha que você, como é que chama aquela máquina que você mostrou lá? Lá da fazenda, ordenhadeira, né? Você tem que Ordenha, gerador, como eu falei. E esse é o grupo motor gerador, né? Então, assim, são máquinas, mesmo que pesadas, são muitas máquinas, né? A união, né, de várias partidas aí, ela pode dar um conjugado motor, né? Ou melhor dizendo, né? Uma corrente de partida aí muito alta, né? Geralmente, já dando spoiler aí, o Wanderson já tá careca de saber disso, né? Pela experiência que ele tem, né? Você tem uma corrente de partida muito alta, não é simples assim. Então você O precisa de motor lá uma, são 15 kVA cada um. vai, 15 São dois kVA. para ordenha. Ó, Dois 15 motores por kVA. 15 kVA. Quer ver? Ó, só para quem não tá entendendo, quem é a primeira vez na televisão aí, o Wanderson é porque ele, como se diz, ele já é o mestre dos magos, já está há muito tempo aí nessa indústria vital. Mas assim, 500, ou não, quanto é? 15 kVA, né? 15 Ó, kVA. então, ó, 15 kVA. Se a gente pegar, dividir a potência, ele é trifásico, né? Então, se a gente pegar Trifásico. aqui a potência, ó, 15.000 15.000 volt-ampere, né? Que é 15.000 volt-ampere dividido por 380, se for o monofásico 220, né? 380 raiz de 3. Ó, e dá uma Ele tem corrente sorte nominal. pra dar um lá, viu? Hã? Ele tem sorte. Então, ó, Soft. ó, olha, ó, o Wanderson já É tá porque, dando spoiler aí, né? Tem a soft starter, né? A partida é eletrônica, porque né? esse motor pesado, sabe? Nós já colocou direto, partida direta. Não, Aí, não, se não. entrar os dois motores de uma vez, derruba o disjuntor. Não dá conta, não, né? Não, não, na melhor das Ba- hipóteses, ba- derruba a baixa tensão, né? E na pior, ainda É, derruba a chave fusível lá do poste, né? Então, você, né? é. E é bom que a gente está conversando isso aqui, né? O Aí nós aluno colocamos que, né? também Sim. 4 segundos do outro para ligar. Não liga junto, não. Inversor lá, para ver se eu não uso Ó, só. aí, isso que o Entra quatro, Wanderson um tá entra falando, 4 segundos do pessoal, outro, para não pesar. É de jeito fica que a funciona a dica aí, ordenha. ó. Essa é uma técnica, você faz um delay, né? Você põe lá um relay de tempo, você dá um delay ali para não, imagina, você dá a partida neles ao mesmo tempo, vai juntar a corrente de pico de um com o outro lá, né? Vamos supor, Isso. dois de 15 kVA aí, né? Daria 44 amperes aí de corrente nominal. Aí você pensa, ah, não, é baixa. Mas, segundo a bibliografia, né, é 8 vezes a nominal, ou seja, a partir do transitório, ó, se a gente multiplicar vezes 8 aqui, ó, essa é a corrente no transitório, ó, na partida. Imagina. E igual o Wanderson deu a dica, e essa dica foi excelente, Wanderson. Por exemplo, da partida, ó, já poderia cair o disjuntor, né?
Imagina É, 2, ó, duas vezes aqui, ó, vezes 2, aí daria uma é. corrente, ó, de 364 aqui, ó. Isso porque é um motor, né? Então ele utiliza, igual ele comentou aí, utiliza uma partida eletrônica aí, né? Soft starter, justamente para ela controlar o ângulo de disparo e ela fazer uma gradação, né? Dois não, Ele quatro começa devagarzinho, assim, né? estágios. Ele Isso. começa devagarzinho girando, vai Aí aumentando a vai, velocidade, né? aí vai fazendo uma É. rampa, aí você vai lá no trimpote dele. Geralmente a soft start ela tem só os trimpotezinhos, né? Aí você coloca, né, sei lá, 5 segundos para cada um, né? E um delay você colocou quanto de um para o outro? 4 segundos. quatro Aí segundos. 4 segundos, ou seja, o primeiro demora 5 segundos para partir, por exemplo, né? Tô chutando aqui. Aí depois de Isso. 5 segundos ele partiu, aí É mais 4, 5 segundos quatro primeiro. É. mais 4, mais 5 de lambuja, né? Porque aí nesses 4, depois que ele deu a partida, aí que ele sai da corrente de 182 e volta para E o 22. outro tem mais 4 segundos de maneira também, para ele ir aumentando, né? Isso, é porque aí, ó, como o outro já vai estar partido, né? Ele já vai estar com 22 amperes. Aí mais 4 segundos ou 5, né, para ele partir também com 182 e ele voltar para 22 e o somatório, os dois ficar com 44, né, ou praticamente 46, né, que deu 22,7 aqui, né, então vamos arredondar aqui. Então, cola no Wanderson aí que é só sucesso, lá ele, né. Não, fica perto do Wanderson ele, não. Fica perto aí, gente. Vocês estão vacilando. Vocês que são colega aí do Wanderson aí no curso. No presencial, fica perto dele, que o cara, ele sabe. Ele, como se diz, ele veio aqui, né? Ele já tem um conhecimento aqui, veio aprender mais um pouco, mas ele já sabe, você cuida de uma fazenda, né? E de Isso. outras aí, né? Até eu lembro que você teve uma live aí que a gente fez. Tem Eu 10, lembro que você 10 me fazendas, mostrou, né? Isso. Então, pessoal, é ordenhadeira, é açude, né? tanque, tanque de Pros refrigeração de tanques leite, né? lá. Tanque, Isso, de refrigerar. A coluna, né? Rapaz, eu vi a coluna de refrigeração. Esses dias eu fui lá na Cargill, meu Deus do céu. A bicha é gigante, né? As colunas lá de refrigeração, né? Do processo lá de pasteurização, né? Então, gigante, né? pessoal, fica a dica aqui, né? Não esqueçam, viu, pessoal? Na dia 30, já fica de olho no e-mail de você do dia 30 até o dia 10 é o período de matrícula e dia 11 vai ser, né, dia 11 de junho, né, do 6 aí, vai ser a primeira aula de instalação industrial. Aí a gente vai começar a falar desse assunto que a gente começou a desenhar aqui, né? Então, por que que eu digo, é por isso, ô Wanderson, que eu digo, eu pessoalmente, né, na qualidade aqui de profissional, eu digo que eu acho o industrial mais fácil, porque o industrial você tem as cargas palpáveis, igual você falou aí, né? Tem um transformador, o motor aí de 15 kVA aí, né? De 15 mil, né? Volt-ampere aí, né? De potência aparente. Então, você já sabe a carga, não é uma residência igual a gente, né, no início aqui na teoria. Uma residência que eu não sei quem é que vai morar, não sei o grau, não sei o nível aquisitivo da pessoa ali que vai morar, se é alto padrão, se é Na baixo fazenda, padrão. eu falei para você que dia, lá tem uns 200 e pouco motor elétrico lá, de 1 cavalo até 300 cavalos tem. Aí, ó, de 1 Tem que CV carregar. até 300 É, CV. Imagina é. se o dono lá pede, dá partida neles tudo para testar, né? Você vai falar, não, não, você tá de brincadeira Não liga comigo, tudo, né? não. Liga Tempo não, é você individual, assim, funciona um pouco, à noite, um pouco de dia. É.
Não, ainda tem Lá também, um. lá tem cinco transformadores separados, sabe? Tem Ah, sim, quatro de entendi. 212 e um de 300. Lá tem cinco Entendi. transformadores, lá é grande, é 300 hectares lá, sabe? Pra Não aguentar, imagino. um transformador só não aguentava, não, né? É, não, não, eu dei aula quando eu ministrava mais o curso de eletricista de redes, né? Aí eu lembro que eu dei treinamento para uma fazenda. Era uma fazenda. Agora eu não me lembro de qual marca que era. Eu sei que era de uma grande aí de alimentos, né? Aí essa fazenda o pessoal cuidava lá só da parte de média tensão, da rede de média tensão que ficava dentro da propriedade. Aí a que ficava na propriedade não era de responsabilidade na época aí da CELG, né? Era de responsabilidade do grupo lá que era o dono da fazenda. Aí eles tinham que dar manutenção na rede. Aí era a rede antiga, aquela rede nua, né? E depois eles Sei. fizeram a troca para a rede compacta, né? Para ficar, né, uma instalação de média tensão é mais eficiente, mais protegida, né? Então, pessoal, por isso que eu falo, o industrial é mais fácil, porque eu sei, né, quantos motores, né, igual você falou, né, em média de 200 motores, né, em média tem motor de 3 CV, tem motor até de 30, né, que você falou? 30? Não, não, É. 60, né? Qual que é o maior De 300 potência lá? são só dois. Aí, 300, ó, tem dois de 300 aí. Então, dependendo aí, igual uma vez eu fiz um projeto aí para uma clínica, né? O motor é grande demais, vai pegar aí é só no guincho, que é grande demais. Aí, imagina, para você dar a partida desse bicho aí, tem que. Não, e os não sei se já viu os de O subestação, né? juntor lá que é de 500. Você falou em transformador 300, o juntor é de Hum, 500. É cabo duplicado de 150 lá que tem descendo na parede. Então aí. são 6 fios trifásicos, 150 cada um duplicado. Lá. Pois é, aí dependendo. Eu, Três particularmente, eu fásicos, gosto dessa seis, tabela aqui, ó. 6 fios, 6 cabos, 150 cada um. Então são fases 300, dá 300 cada um, né? Porque são É. cabos 150, né? Uhum. Aí, pelo menos nessa configuração, ó, de 150, ó, isso, ó. A dica aqui, ó, 3 de 150 para cada fase. Aí, dependendo na proteção e no neutro, você pode dar uma diminuída nele. Aí, mas aí tem a Ele tabelinha lá da. colocou, na saída do transformador, colocou esse tanto, porque são dois motores separados, né? Aí tem que Sim. ser não pode pôr os cabos juntos, né? Ele colocou esse individual. Não, e você falou isso aí, eu tava ministrando lá. Foi ontem pro pessoal Aí de sai do Catalão. transformador. Ah, Aí, sabe o que que eu fiz na simulação? Eu tava mostrando a soft starter para eles, né? No CAD ah, né? Aí eu peguei, liguei a simulação, né, e mostrei lá a partida eletrônica, né, ela fazendo a rampa e tal, e eu esqueci de fechar o circuito de potência. Aí na hora que eu percebi, ele já tinha dado a partida, né, ou seja, ele já estaria em tese na corrente nominal, né? Aí o que que eu fiz? Eu peguei e fechei o fusível. Se fosse na vida real, o que que acontecia? Ia derrubar tudo, porque ele estava desligado, né? Era só a soft que estava ligada, né? Mas o circuito de potência do simulador não estava ligado. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, não faça o que eu acabei de fazer aqui. Ah, mas o que que você fez, professor? Não sei se vocês perceberam, mas eu liguei o fusível, né, que liga o circuito de potência, depois que a Soft Starter fez a programação dela. Então não valeu de nada. É a mesma coisa de eu tentar dar a partida direta sem utilizar a partida eletrônica, né? Ela já estava ligada, ela já tinha feito a rampa. Eu falei, não faz isso não. Aí eu até brinquei com eles. Não, eu fiz isso de aí propósito você, para ver se aí você estava ligado no energizou ela de uma movimento. vez, né? É, É ué. igual partida direta mesmo, né? Você energizou ela de Então uma aí vez, eu, né? aí eu Aí dá olhei assim na problema, né? simulação, né? Eu falei, uai, por que que o motor não tá girando? Porque lá no CAD Simo, né, ele mostra a setinha, né, falando, ó, tá girando, sei lá, sentido horário ou sentido anti-horário, né?
Aí eu falei, gente, não tá girando, mas por quê? Aí depois que eu olhei lá os fusíveis lá, o tipo H, né? Eu não tinha, eu não tinha fechado ele, né? E eu sempre falo, ó, fecha o circuito de potência primeiro, né? Ou fusível, ou disjuntor motor, né? Por exemplo. Pra começar a E partida, depois né? o de comando, né? Aí sim que você faz o comando. Aí eu peguei, dei o comando, eu liguei o circuito de comando, mas não liguei o circuito de potência. Aí, como o Ah, circuito de comando já tinha feito a rampa, foi a mesma coisa de eu tentar dar a partida direta. Aí a corrente de pico foi lá para casa do ficou a cacete, mesma né? coisa, né? Pois é, aí, Ela aí já não tinha dá, feito né? o serviço dela já, né? A soft, né? É, já. Então, a Soft Start já tinha feito serviço, foi eu Já... que. Isso. Aí eu É. falei assim, eu fiz de propósito, fiz igual o Didi, né? Fiz de propósito. Ah, é. Eu falei, não repitam, viu, gente? Não repitam. Fiz isso de propósito para ver se vocês eram super saiyajin. Aí eles falaram lá que tava, que tinha esquecido. É, não, eu falei para eles que tinha esquecido. Ah, Ah, tá, tá. tá bom, professor, sei. É. Então é isso, o Wanderson. Aí eu vou ficar de olho aqui, né, no. Eu acho que esse conselho não vai ser essa semana, não. Tô achando. Talvez ele seja, sei lá, a partir da próxima segunda, eu vou confirmar. Que aí eu vou aproveitar e fazer tanto o conselho da turma de vocês como o da outra que eu tenho agora no terceiro horário, tá? Não tá, Wanderson? Deixa eu parar aqui a nossa gravação. É, fica com Deus e aguardo você aí já. Como você já sabe, né? Falou, Não é, tamo junto aí. já deu spoiler aí, né? Mas é só você olhar na plataforma aí, né? Tranquilo aí. Mas já, já tá já dentro da média aí. É só aguardar você fazer a matrícula. Falou? Com Com Deus, Deus, então, viu? hein? Até na Com Deus. próxima Até, semana, né? até dia. Como é que é? Qual que é o dia mesmo? Deixa eu ver. Essa é a última hoje, né? Que eu lembrei, né? Dia 11 isso. Dia 11 Dia de 11. junho vai ser a primeira aula de industrial. Beleza? Tá, vou Falou, deixar, então. vou deixar renderizando aqui e até amanhã vai estar disponível. Falou. Ok.